Sejam bem-vindos ao canal da Victa. Eu sou a Priscila, uma das farmacêuticas do suporte técnico, e hoje é aniversário da Victa, mas o presente quem ganha são vocês. Vamos falar sobre um tema muito importante e muito interessante, que seria a parte regulatória nas clínicas e consultórios. Preparamos então para vocês um conteúdo muito especial para todos os profissionais da área da saúde. Então vamos falar sobre a parte regulatória, licenciamento, controle de danos e riscos, tudo que você precisa saber para manter ali o seu consultório, a sua clínica funcionando corretamente. Ao longo dessa conversa, nós vamos tirar dúvidas, passar experiências, contar casos, tudo que vocês precisam saber para ter o licenciamento e a conformidade regulatória. Tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito enriquecedor para vocês. Mas antes de tudo, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo daqui para frente. Para isso, temos aqui hoje, na nossa companhia, para tirar essas dúvidas, esclarecer tudo que a gente precisa saber sobre essa parte regulatória, o senhor Rui e o Vitor, né? Eles vão se apresentar e vão passar para vocês mais informações. Bom, antes de mais nada, um prazer estar participando dessa ocasião tão especial, né? O meu nome é Rui Damenheim, eu sou sanitarista, graduado na área de odontologia e já atuo nessa área regulatória desde 1996. Eu fui diretor da Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, na área de serviço de saúde, durante 8 anos. E depois eu fui transferido para o IANSP, que é o Instituto de Assistência ao Servidor Público Estadual. É um hospital sentinela, ou seja, é um hospital de grande porte, que a Anvisa tem um monitoramento muito mais específico para ele, por essas questões regulatórias, e eu fui lá há 14 anos o coordenador desse programa. E eu atuo no Embravisa, Instituto Brasileiro de Controle em Vigilância Sanitária, é uma entidade privada que foi fundada logo quando eu saí da vigilância e fui para o IANSP, porque assim, é muito comum a gente ouvir em congresso e bate-papo com um colega que existe uma ruptura está escrito na legislação e que se faz na prática. E, na verdade, não é isso, é um abismo. Tá? Pouquíssimas pessoas sabem, pouquíssimas pessoas falam que para você, profissional de saúde, que vai com sua clínica, seja você biomédico, seja você fisioterapeuta, dentista, médico, farmacêutico, enfim, você precisa seguir pelo menos 14 instrumentos legais normativos. E ninguém fala isso. Tá? Se alguém já teve experiência, por exemplo, de entrar no site da Anvisa, vai entender bem o que eu estou falando. Geralmente, as pessoas entram no site da Anvisa, eles saem com muito mais dúvida do que quando entrou. Por quê? Porque é muito confuso, é muita informação. Você acha que você sabe alguma coisa e não sabe. Então, a experiência de tantos anos de vida profissional revelou o seguinte: se você não souber qual é a regra do jogo, você não vai se adequar ao jogo. E isso cria uma insegurança jurídica muito grande. Por isso que o Embravisa, graças a Deus, o mercado desde o ano de 2003 tem feito um enorme sucesso nessa área. Por quê? Porque a gente trabalha realmente com a transferência de conhecimento. Né? Então, as pessoas se sentem muito mais seguras. Quando a Victa começou, principalmente com os cursos da área de infusão, a SEMI, a Victa já era a nossa cliente na época, enquanto farmácia e manipulação, a ideia surgiu assim: por que não? Vocês vão dar uma excelente informação técnica. Por que não dar uma informação regulatória também? Porque aí a pessoa que faz o curso da Victa vai ter uma carga legal dessa questão regulatória e o nível de problemas vai diminuir. E olha, foi um sucesso desde o primeiro curso, a gente participa junto com um enorme orgulho e a gente tem evitado muito problema. Né? A gente sabe que essa área, principalmente a área de manipulação, é uma área um tanto quanto conturbada, porque ela é obrigada a conviver com a pressão da indústria e de outros interesses mil. E com isso a gente sabe que quanto mais orientado tiver o profissional, melhor. Porque às vezes os erros, ou para ser uma palavra mais amena, as não conformidades de uma clínica, elas são basais, são coisas muito simples que poderiam ser evitadas. Sim. Mas o conjunto da obra é que acaba resultando, às vezes, numa interdição, na aplicação de multa, porque a pessoa tem uma série de gols que poderiam ter sido conservados. Então, isso é a ideia que a gente faz. E por conta disso, depois o Vitor vai dar a oportunidade de falar, nós desenvolvemos uma plataforma que chama DocVisa, que é uma coisa que eu estou
apaixonado por uma beleza, porque é uma coisa que a gente nunca tinha conseguido dar isso. Oferecer quais os documentos que você precisa ter, como você vai ter que fazer, como você controla isso, porque cada um tem validade. Pra você ter uma ideia, uma detetização geralmente tem validade em 3 meses. Uma limpeza de caixa d'água, 6 meses. Se você não tiver, você não faz outra coisa na vida. E você não tem uma técnica para atender documentos, você tem uma técnica para atender paciente. Então, é uma ferramenta muito importante, o Anvisa. Eu tenho certeza que já está revolucionando e vai revolucionar ainda mais esse mercado regulatório. E é por isso que a gente está aqui para conversar mais e tirar mais as dúvidas de todo mundo. Para começar, uma dúvida muito importante que eu acho que a gente tem que começar por isso, o que é, né, essa conformidade regulatória, o que os estabelecimentos de saúde precisam ter, como que eles precisam se adequar ali para poder trabalhar tudo certinho dentro da regularidade da norma regulatória. Em 99 foi criada a Anvisa. E a Anvisa foi criada num sistema mais moderno de fazer, porque você imagina, a legislação para passar no Congresso Nacional até se aprovar, é uma coisa muito demorada. E a Anvisa tem essa facilidade de, através de normas técnicas que são reconhecidas legalmente, ter uma agilidade maior. Então nós temos, por isso que eu falo que estão 14 instrumentos legais não a partir de 99, as regras da Anvisa, as normas técnicas da Anvisa, e somado às leis que eram da década de 70. Nós temos a questão, por exemplo, quando você tem uma clínica, você, enquanto farmacêutico, você é obrigada a ser inscrito no seu CRF como pessoa física. Sim. Se você resolver ter uma clínica, além do seu CRF pessoa física, você vai ter que ter seu CRF pessoa jurídica, você vai ter 2 inscrições. E isso não é porque é maldade, existe uma lei, a 6839 de 1980, que fala que quando o serviço tem um responsável técnico, o serviço também está vinculado a esse conselho. Tá? Então são coisas que às vezes a pessoa nem sabia que existia esse tipo de lei. Vitor, fala um pouquinho sobre você e aproveitando, já me responde, quando a gente fala em questão de licenciamento sanitário, como que os profissionais e os estabelecimentos, né, eles têm que seguir ali em conformidade com a legislação? Obrigado pela pergunta, um prazer estar aqui com vocês, parabéns para a Victa. Meu nome é Vitor, sou filho do Dr. Rui, né? Trabalhando com ele, sou filho dele. Trabalho nessa área de regulação, mas eu trabalho também nessa parte administrativa, que é uma parte tão importante quanto essa parte técnica que é do profissional de saúde. Essa parte de licenciamento é uma parte muito importante desde a constituição da empresa. Quando você abre uma clínica, você tem uma empresa, você não é só um profissional de saúde, você agora é um empresário também. Sim. E aí, com toda a empresa constituída no seu objeto social, no seu contrato social, que é uma formalização entre um sócio unitário ou mais uma pessoa que resolve abrir uma atividade comercial, que é uma na área da saúde. E todo contrato social tem uma parte importante chamada objeto social, que é o que se destina à sua empresa. Então, é uma clínica médica, é uma clínica farmacêutica, é uma clínica que faz trabalho de enfermagem. Então, todo esse objeto social gera no seu cartão de CNPJ um código CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividade Econômica. Esse código que vai ter no seu CNPJ é que vai ser enquadrado na vigilância sanitária. E é com base nesse código que você vai ser tributado na Receita Federal também. Uhum. E se você tiver o código errado no seu CNPJ, você está irregular perante a vigilância sanitária, que é um dos principais erros na legislação sanitária. No início da atividade é esse. No caso, está vinculado às atividades que você faz dentro daquele CNPJ, Exatamente. certo? Então, se eu faço uma clínica, tem um procedimento médico, eu tenho que ter um CNAE exclusivo para procedimento Certo, médico. entendi. Se eu tiver um CNAE só de receita de consulta, eu não posso fazer procedimento. Certo. Falando um pouco mais, então, sobre esses documentos, até o senhor Gui já falou, né, em relação às validades que podem divergir, qual a importância da certidão de regularidade técnica e como fazer o controle, então, ali da validade, né, como você consegue manter isso apto ali para a sua clínica. Perfeito. A responsabilidade técnica é o seguinte: quando você tem um estabelecimento de saúde, você tem que ter um profissional de saúde que ele é responsável pelas atividades que estão englobadas no seu estabelecimento. E para isso você tem a figura do responsável técnico. Essa pessoa ela é responsável por todas as atividades que são desempenhadas na clínica e ela também é responsável pelos procedimentos que são feitos e também é responsabilizada por isso. Então essa pessoa é extremamente importante para manter a ordem do estabelecimento, manter os documentos organizados, manter o atendimento com qualidade. Então essa pessoa é importante. No conselho, estou abrindo a empresa A, no conselho B, e o responsável técnico é a pessoa X.
E tem alguma diferença entre certidão de responsabilidade técnica e certidão de regularidade técnica? É o mesmo documento, é um documento emitido pelo conselho para falar que a empresa está registrada nesse conselho com tal funcionário, que é o responsável técnico, ele atende de tal a tal horário. E uma coisa importante, a vigilância sanitária, a empresa só pode funcionar durante o trabalho do responsável técnico. A clínica não pode ter nenhum procedimento sem a presença do responsável técnico. Doutor Rui, quais que são os principais documentos relacionados aos medicamentos que a gente tem que ter, que não pode faltar numa fiscalização? Olha, isso é uma coisa muito importante, principalmente quando a gente fala de produtos manipulados, tá? Porque a manipulação, ela é distribuída em várias áreas. Então, por exemplo, quando a gente fala em procedimentos tipo que envolve procedimentos injetáveis, nós estamos falando de um produto manipulado externo, tá? E isso é uma autorização especial que a Anvisa concede, desde que forem atendidas as exigências pertinentes a um produto externo. Em revisão, a RDC 67 de 2007, que é a norma da Anvisa que fala sobre o produto manipulado. Porque essa norma, você imagina, nós estamos em 2026, nós estamos falando de uma norma que foi feita em 2007, são quase 20 anos de defasagem. Então, é uma norma cheia de buracos, vamos dizer assim, né? Então, agora a Anvisa está revisando isso, porque eu acho que a farmácia de manipulação não quer errar, o profissional de saúde não quer errar, mas é o profissional de saúde e a farmácia de manipulação que, por conta dessa situação, acabam sendo prejudicados. Entendeu? Eu acho que na atual, assim, que a gente pode citar alguns documentos específicos que eles devem ter, né? E é fundamental. Primeiro, autorização de funcionamento da empresa, que é emitido pela Anvisa, um documento com uma abrangência nacional, tá? Depois, a licença sanitária local, que é emitida pelo órgão onde a vigilância, onde a farmácia está instalada. Com os finais, né, específicos, Os finais específicos, e também o certificado de regularidade técnica emitido pelo respectivo Conselho Regional de Farmácia, atestando que a clínica tem o responsável técnico, que ela funciona assim, assim, assim. Tendo esses documentos, a matéria utiliza para a clínica que ela não vai ser acusada de não qualificar seu fornecedor. Trabalhar só com profissionais e com fornecedores, né? Que estão aí regulados. A Vista, por exemplo, fornece toda a documentação também, que a gente está dentro dos padrões estabelecidos. Temos as autorizações para manipular os injetáveis, os produtos estéreis. Isso acho que também é importante eles saberem, né? Porque, estarem por dentro. A gente não pode deixar de falar nisso. Às vezes um produto que na Victa custa R$500, mas eu consigo comprar por 350 na outra, mas vai ver a documentação da outra por não tem, entendeu? Então aí o barato sai caro. Então é importante a gente ter esse cuidado de fazer por exemplo, uma boa qualificação, porque você não tem problema. E incrível que pareça, uma boa parte de clínicas renomadas, tá? Não tinham essa qualificação. Por isso que deu tanto problema nesses últimos episódios envolvendo a questão da reservativa. Dando seguimento, então, uma coisa muito importante também que eles precisam ter dentro da clínica, e eu queria que você falasse um pouco, é a questão de fazer toda a rastreabilidade dos procedimentos que você faz, né? Então, acho que é importante você ali ter um prontuário, fazer as anotações, né? Nem seja eletrônico ou manual, né? Dos lotes que você está utilizando, para que isso possa facilitar ali em qualquer tipo de intercorrência ou não, até para você ter controle. Eu acho que a vigilância exige um pouco disso também, né? Exige. Na verdade, numa clínica, você tem que ter rastreabilidade do seu processo, tá? E é por isso que eu falei que eu estou super contente com essa plataforma nossa do Anvisa, porque ela auxilia demais a equipe que está relacionada a isso a fazer. Porque, veja, não é porque você institui um sistema de qualidade que você não vai ter não conformidade. Vai ter. Só que a diferença é que quando você tem o sistema, você institui um sistema de controle, você vai saber como ultrapassa a não conformidade. Por exemplo, eu tenho um protocolo, vamos dar um exemplo, eu tenho um protocolo de detox hepático. São 4, 5 componentes que compõem esse protocolo. Eu preciso saber o lote de cada um deles, a validade, o fabricante.
quem diluiu, quem aplicou, se houve alguma intercorrência ou não, porque eu rastreio tudo o que E está aí, a acontecendo. importância também do manual de boas práticas Manual e dos POPs, né? dos pobres, mas assim, é que eu sempre falei isso nos meus cursos. Sim, Não adianta você ter manual de boas práticas de POP e não pôr ele em vigor. sim. Então, agora, a orientação explícita da vigilância, da Anvisa, é verifique se aquele POP está efetivamente implantado ou não. Vamos lá. Deu alguma não conformidade. O que eu faço com isso? Eu jogo fora o excesso? Não jogo fora o processo, no medicamento? Eu preciso saber o que fazer. Então, aí que precisa ter uma coisa conversada e bem articulada para que você tenha a solução para aquela não conformidade de uma forma mais razoável, mais objetiva, né? Então, queria agradecer, Dr. Rui e o Vitor, por estarem aqui conosco, tirar algumas dúvidas, passar algumas experiências aí sobre essa parte regulatória. Tenho certeza que esse vídeo foi muito importante, né? Compartilhar esses conhecimentos para que vocês consigam ali, como profissionais, seguir numa linha regulatória e legislativa importante e conforme com o que estamos vivendo nos dias de hoje. E para você que acompanhou esse vídeo até aqui, deixe o seu like e o seu comentário e siga a Victa no canal do YouTube.